E aí, muito nova, sempre muito alta, muito magra, fui descoberta por uma agência de modelos, comecei a modelar, comecei a viajar. E meu pai me falava: você pode fazer o que você quiser, desde que você me entregue um diploma numa universidade federal. Sim, Eu falava, mas eu quero mais. Eu quero saber quem está consumindo meu conteúdo. Eu não quero saber quantos cliques eu tive no link. Eu não quero saber quantas visualizações eu tive no meu vídeo. É sobre um livro de finanças, queremos bater um papo. E eu falei, nossa, nunca pensei em escrever um livro. Eu estava, sei lá, com 27 anos. Então eu te cobro um cachê para falar do seu produto. Tudo bem, mas o quanto de receita eu falar do seu produto eu levo para a sua empresa? entendi. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast chamado Os Executivos. Por que que ele chama Os Executivos? Porque a nossa ideia aqui é convidar personalidades que fazem a diferença no mundo, que fazem a diferença no mercado, que estão por trás dos bastidores muitas vezes e que talvez você não conheça. Mas também a gente vai trazer as pessoas que são conhecidas, que influenciam o mercado de alguma maneira, para que você entenda um pouquinho da história delas, para que você entenda um pouquinho da carreira delas, como elas se desenvolveram, quais foram os problemas que elas enfrentaram, como elas enfrentaram e aonde elas chegaram. E hoje, o nosso primeiro episódio do nosso podcast, não poderia ser ninguém mais do que a minha querida, não poderia ser ninguém mais do que a minha querida e amada Ana Laura. É um prazer ter você aqui, Ana. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, de ter sido a primeira entrevistada, porque isso é icônico para a gente, né? Esse é um projeto longo que a gente vem desenvolvendo e a gente pensou muito em quem a gente convidaria para iniciar esse projeto. E como você sempre foi uma pessoa muito querida por mim, pela minha família, eu não poderia deixar de convidar você e você aceitou com o maior carinho. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E a ideia hoje é que você conte um pouquinho de você, que você mostre pra gente quem é a Ana nos bastidores, como que foi chegar onde você chegou. Você é um ícone no mercado para todos nós. É, eu me lembro até agora do último café que eu tive com você, onde você me convidou para um evento. E assim, eu falei para minha esposa, ela é muito chique. Ela é demais, ela representa mesmo, né? Ela sabe se portar, ela sabe falar, ela sabe se colocar, ela tem o momento certo. Então, assim, Ana, seja muito bem-vinda. Obrigado mais uma vez. E eu queria começar te perguntando, como que começou a história da Ana quando a Ana, sei lá, ainda nem tinha se formado? Como é que foi tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, muito obrigada, né? Bom dia aqui, adorei esse convite. Eu fico super honrada em ser esse episódio de estreia. Desejo muito sucesso, acho que vai ser só o começo de Obrigado. várias conversas incríveis. E dizer que é sempre muito complicado a gente falar da gente, né? Então vai ser bom você me fazer umas perguntas aí para eu ver para onde eu vou direcionando as minhas respostas, Tá né? Já bom. começando com essa primeira, a Ana, antes de formar, eu sou natural de Uberlândia, né? E acho que não tem como falar de mim sem trazer um pouquinho da bagagem do que eu levo dos meus pais. A minha mãe, funcionária pública, concursada em Uberlândia, meu pai, empresário, e vivendo uma vida normal, assim, pacata, numa cidade do interior de Minas Gerais. Eu sempre ouvi a vida inteira que meu único feitio na vida deveria ser passar no vestibular numa universidade federal. Só isso, era a única coisa que eu precisava. E aí, muito nova, sempre muito alta, muito magra, fui descoberta por uma agência de modelos, comecei a modelar, comecei a viajar. E meu pai me falava: você pode fazer o que você quiser, desde que você me entregue um diploma numa universidade federal. Eu falava: não, pra que que eu vou fazer uma faculdade? Por que que eu vou estudar? Já tô aqui, ganhava meu dinheirinho, aquela coisa assim. E aí, acho que um pouco dessa influência foi importante porque, no final das contas, minha mãe, professora, pós-doutorada, eu sempre tive muito esse incentivo de estudo dentro de casa, e meu pai, super ríspido na educação, que falava: eu quero ver o seu diploma, pode se formar no que você quiser, mas você vai passar uma federal e vai formar. E eu acho que isso foi interessante, porque ao mesmo tempo que a minha carreira crescia na visibilidade, eu não me desgarrei daquela coisa do tipo, eu preciso provar para os meus pais que todo o esforço de trabalho deles realmente valeu a pena.
E aí chegou num ponto que quando eu finalmente mudei para Nova York, que era tipo o auge da vida, na carreira de modelo, eu já tinha formado na faculdade, aí eu já não via muita graça. Né? Eu já falava, gente, eu não vou ser a próxima Gisele Bündchen, tá? Não adianta. Então eu vou focar nos estudos mesmos. Aí nos estudos mesmo. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha formado em relações internacionais e resolvi fazer faculdade de economia. E aí foi quando a minha vida começou a se desvirtuar ali para o mercado financeiro. Mas até então, essas experiências internacionais que eu tive, a minha aptidão pessoal e a faculdade que eu escolhi fazer, que foi Relações Internacionais, sempre foi voltada para um modelo de diplomacia. Eu queria ser diplomata. Quando Uau, criança, eu tinha descoberto essa carreira, né? Que eu falava, gente, tem uma pessoa que viaja o mundo ganha dinheiro para isso? Eu vou querer fazer isso. sensacional. Não pega fila de aeroporto? Que maravilha! Passaporte diplomático. Como é que faz para ser diplomata? E aí, desde cedo, com os 16 anos, comecei a fazer francês, porque era obrigatório na prova do Rio Branco na época, quando eu comecei a estudar. Depois, aos 20 anos, comecei a fazer italiano, já falava inglês. Então, assim, fui direcionando muito a minha vida para isso. Daí, só depois mesmo, mais para frente, é que eu falei, acho que eu vou fazer outra coisa. Então quer dizer que o teu objetivo inicial era se tornar uma diplomata. Eu sempre vou ser uma diplomata frustrada, eu falo isso. Eu não posso fazer uma viagem e olhar para quem embarca com passaporte diplomático, que eu já fico olhando assim, já falo, será que essa pessoa estudou muito? Não será? Será que está disponível? Como é que é? Já está casado? Tô Então, brincando. deixa eu te dar uma visão diferente, a minha visão. Eu acho que você é uma diplomata, né? Você é uma diplomata no mercado financeiro. Talvez você não seja diplomata, né, oficial que viaja e faz, né, essa diplomacia entre estados e tudo mais, mas eu te vejo como uma diplomata, né? Porque assim, a forma como você se coloca, a forma como você navega nesse mundo masculino, tem que ter muita diplomacia. É, Você concorda? não é tão simples mesmo. Eu acredito. Eu não Conta um acho que eu pouco. sou tão diplomática nas minhas relações pessoais, tá? Mas eu acho que eu sou bem diplomática mesmo nesse quesito de trabalho, você tem razão. Conta um pouquinho disso, dessa experiência sua. Como é que é navegar nesse mundo tão masculinizado ainda? Sabe o que é interessante essa pergunta? Assim, antes de entrar no recorte de gênero, eu quero entrar no recorte etário. Porque acho que essas experiências internacionais que eu tive também me fizeram perceber que aqui no Brasil a gente é criado de uma forma muito quadrada. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é, fiz intercâmbio para fora, né? Depois tive essa experiência em Nova York, algumas viagens assim. Você percebe que as pessoas elas são mais livres, elas têm mais liberdade de pensamento em alguns países mais desenvolvidos. A ponto de que, quando eu era bem jovem, eu tinha 23 anos, faz muito tempo, eu fui numa conferência do FMI do Banco Mundial como pesquisadora para o meu projeto de mestrado na época, e eu percebi que tinha muitos estudantes, tem muita gente jovem, porque a academia lá fora ela é muito valorizada também, é diferente. É natural, as pessoas com 25 anos já estavam no doutorado, assim, já emenda nas faculdades, né? Principalmente a Europa, assim, é comum. E aí eu me lembro de perceber que as pessoas não tinham muito esse problema de conversar com as pessoas mais velhas ou com cargos muito fortes. E ali eu desenvolvi talvez uma quebra de entendimento de que eu poderia me direcionar para a presidente do FMI se eu quisesse fazer uma pergunta para ela. Eu poderia conversar com o CFO do Banco Mundial se eu quisesse fazer uma pergunta para ele. E quando eu levei isso para minha carreira de volta aqui no Brasil, eu acho que essa diplomacia ela vem de não se sentir intimidado por uma carreira de alguém que às vezes já está num pedestal colocado ou por ele mesmo ou pelas outras pessoas. E eu acho que isso é interessante para as pessoas também me aceitarem, porque no final do dia eu acho que não importa a quantidade de tempo de carreira que uma pessoa tenha, é muito legal que alguém se interesse pelo seu trabalho. E principalmente se for uma pessoa muito jovem, porque você fala, essa pessoa está me enxergando, olha que legal, ela se interessa pelo meu trabalho. Às vezes me lembra na minha época. Eu sempre fui uma aluna muito curiosa. Eu adorava fazer perguntas para os professores, eu adorava fazer pergunta para as pessoas com quem eu me relacionava, seja num processo de trainee ou seja num processo de emprego mesmo, porque eu tinha o real interesse. E hoje, na outra ponta, quando eu encontro uma pessoa de 20 anos, 21 anos que me faz uma pergunta sobre a minha carreira, eu falo, eu me enxergo aí nesse lugar também. Eu acho isso muito legal, essa curiosidade, essa vontade, esse interesse. E eu acho que isso ninguém perde isso em nenhum momento da vida. Então, esse momento da diplomacia eu acho que é legal porque existe um interesse meu genuíno de realmente conhecer as pessoas com quem eu convivo no ambiente de trabalho
E acho que isso quebra uma barreira desse pedestal do tipo, não, mas eu sou o CEO dessa empresa, ninguém conversa comigo. Não, mas eu sou o diretor dessa área e sou o intocável. Eu acho que não é muito assim, sabe? Então é uma coisa que eu tento prezar nesse contexto. E aí, quebrando essa barreira etária ou de carreira, eu acho que quando entra nesse recorte de gênero, tem uma questão muito de postura, porque as mulheres elas são vistas de uma forma diferente, infelizmente. A gente tem que ver que o sistema ele funciona desse jeito e trabalhar para cada vez mais diminuir isso dentro desse ecossistema, né? Mas eu acho que tem muito dessa questão de mostrar um bom trabalho, de se colocar como uma pessoa respeitada ali dentro, conquistar o seu espaço e realmente fazer as entregas no nível como os nossos pares mesmo. Mas você acha que essa tua história, a tua carreira, né, de você ter modelado, de você ter tido essa experiência internacional, de você falar várias línguas, tudo isso impactou de alguma maneira porque você flui muito bem, né? Eu já vi você em várias situações, nesse café mesmo, né? Você fez uma brincadeira em francês com um cara que estava falando um inglês enrolado ali, um francês falando inglês, a gente sabe como é que é, né? E você conversou em francês com ele ao mesmo tempo que você se direcionou ao público em inglês. Então, assim, você tem muita habilidade, né, para se comunicar. Então, essa habilidade de comunicação, você é natural sua, você treinou isso, porque isso eu entendo que é uma das maiores, no meu ponto de vista, obviamente, né, é uma das maiores barreiras que as pessoas têm para se desenvolver. É saber se comunicar, saber o momento certo de falar, falar a coisa certa no lugar certo. Então, eu percebo que você não tem essa barreira. Desde que eu te conheci, pelo menos, você flui É. com uma tranquilidade assim nos ambientes que é uma coisa impressionante, que não é comum das pessoas. Conta um pouquinho pra mim, como é que foi ser assim? Você sempre foi natural desde pequena? Você sempre se comunicou muito bem? Você sempre fluiu muito bem? Porque assim, essa visão que você dá é muito importante, né? Quer dizer, no Brasil a gente vê um pouco desse estereótipo de que se o cara tá numa posição, a pessoa tá numa posição mais alta, eu não posso me direcionar a ela, não posso fazer perguntas para ela. E você disse, lá na Europa é completamente diferente porque é muito aberto isso, né? E isso naturalmente cria um ambiente muito mais favorável para você se comunicar, né? No Brasil talvez seja um pouco mais difícil. Você sendo uma brasileira que se comunica dentro de um mercado que ainda é muito masculinizado, e graças a Deus vocês estão mudando isso, porque eu acho que as mulheres são muito mais habilidosas em N situações do que nós. E essa composição ela é fundamental, né, dos gêneros. Eh, Conta para mim um pouquinho, isso é natural? Isso sempre foi assim? Você desenvolveu? Você percebeu que... Como é que foi isso? Eu acho que é um conjunto de fatores. Primeiro, acho que criação mesmo, né? Sendo criada no interior do Brasil, numa cidade onde todo mundo se conhece, foi uma grande quebra, assim, de comportamento para mim quando eu mudei para São Paulo e percebi que as pessoas não eram assim. Para mim era muito natural conversar com todo mundo, cumprimentar desde da primeira pessoa que eu via no dia até a última, ser sempre muito simpática. E eu percebi, quando, né, no auge dos meus 25 anos, quando eu mudei para São Paulo para trabalhar no mercado financeiro, que isso não era tão bem visto. Mas eu não achava errado. Eu falava, gente, mas isso é um dos meus pilares, um dos meus valores. Eu fui criada assim, para tratar todo mundo bem. E eu cheguei no ponto de ter recebido um feedback, né, na empresa que eu trabalhei, de um dos meus chefes, que era: eu acho que você é simpática demais. Vamos tentar melhorar isso. Criar uma coisa de, assim, tente ser um pouco mais séria. Eu falo, gente, mas eu sou uma pessoa séria, mas ao mesmo tempo eu sou amigável com as pessoas. E eu acho que aqui, querendo ou não, numa cidade grande como São Paulo, as pessoas às vezes já são criadas desde o começo a não perceber tanto o outro. Olha, foque você na sua vida, aqui essa é a sua família, esse é o seu carro blindado, essa é a sua escola, ponto. Então, eu ficava tipo, nossa, mas ali eu voltava e ia a pé da escola, e às vezes você encontra o porteiro, você é amiga era uma coisa, era uma dinâmica diferente. Então, eu vivi 25 anos nessa dinâmica. Então, para mim, sempre foi muito comum também, é, meio que ser mais aberta para conversar com pessoas desconhecidas, mas dentro de um limite também de comportamento, de postura, né, de seriedade. E eu acho que, além disso, nesse quesito do mercado financeiro, que eu acho que é interessante para entrar mais na sua pergunta, quando a gente sabe das coisas que a gente fala, é muito fácil da gente também se posicionar, né?
Eu tive essa experiência que eu comecei a contar para vocês quando eu fui numa palestra dentro do FMI do Banco Mundial em Washington, nos meus 23 anos como pesquisadora, que eu assisti uma plenária que eu não concordava com o que estava sendo falado, mas não era assim, pessoas pequenas, né? Vamos falar dessa forma. Era o Joaquim Levy falando sobre a política do Brasil na época, era a Christine Lagarde, que na época era presidente do FMI, e eu queria muito fazer uma pergunta. Eu falava, gente, mas eu tô vendo um negocinho aqui, né, na época, no meu iPad, eu falava, mas isso aqui tá diferente do que eles estão falando, eu preciso falar. É um inconformismo, é uma Uhum. coisa do tipo, eu não vou conseguir dormir se eu não fizer essa pergunta. E conseguir chegar nesse lugar, eu tipo, posso tirar uma dúvida com você? Eu acho que isso também tem uma coisa do quebrar essa barreira de conseguir falar e saber que dentro daquilo que eu sei, que eu absorvi de conhecimento, eu tenho fundamento para falar sobre isso. Eu quero fazer essa pergunta, eu quero me posicionar de certa forma. E eu acho que essa questão de comunicação é uma incógnita na minha vida, porque eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo e eu nunca fiz um media training. Mas o que que eu fiz? Me interessei cada vez mais por pessoas midiáticas a ponto de prestar atenção em como elas se comportam. Então, por exemplo, eu fui assistir uma palestra do Ricardo Amorim, que é uma pessoa que eu admiro muito dentro desse universo de economia. Algumas interjeições, eu falo, nossa, isso é legal de fazer. Olha, isso é interessante, ele chama a atenção da plateia, ele sabe sobre esse assunto, essa analogia financeira funciona. Em contrapartida, algumas outras é tipo, não quero fazer isso. Não, às vezes essa coisa de falar sentado não é tão legal. Olha que legal quando essa pessoa falou andando pelo palco, ou algum TEDx que eu gostei, que eu prestei atenção. E a gente está sempre indo em muitos eventos no mercado financeiro, então essa coisa de assistir várias palestras de pessoas que são muito relevantes se tornou comum. Então tem muita coisa que eu olho e falo, isso aqui não foi legal, não quero. Então na minha próxima palestra, quando eu for falar alguma coisa, eu não quero fazer algo parecido desse tipo. E aí eu vou sempre moldando um pouco da minha postura numa palestra, ou num podcast, ou num vídeo, baseado naquilo que eu vi dos outros, do que eu gostei ou do que eu não gostei, sabe? Curiosidade e atenção. É, Tá curioso, sempre você está atenta, sempre prestando curiosa. atenção. Muito legal. Obrigado pela dica. É uma boa dica. Vou aprender. Ana, tem um episódio que a gente pulou aqui no começo da tua história que eu queria saber se tem uma marca importante aqui que você atuou em marketing. Red Bull. Conta pra gente o que que foi a história da Red Bull. Bom, a Como Red é que foi essa Bull, passagem lá? a Red Bull é uma das maiores empresas de marketing do mundo, né? Uhum. Vende um energético, né? Vende um produto, mas é uma empresa de De marketing. marketing. E foi muito interessante porque eu fazia faculdade, veja, né, de Relações Internacionais em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, mas eu consegui trabalhar como estagiária numa das maiores empresas de marketing do mundo. E a regional era conectada com a regional de Belo Horizonte, que também era conectada com a regional daqui de São Paulo. E muitos eventos internacionais da empresa que aconteciam no Brasil, eles acabavam chamando a empresa inteira. Então, tive muito contato com os atletas internacionais, os eventos que eles faziam aqui. Então, foi em evento em Brasília, evento em Niterói. E é muito interessante você perceber o que é trabalhar numa multinacional de multiníveis mesmo de carreira. Foi uma baita experiência, aprendi muito e acho que a coisa que eu mais entendi ali dentro era que eu adoraria trabalhar numa empresa que tivesse esse nível de internacionalização, mas no meu trabalho do cotidiano eu gostaria de ter um pouco mais de rotina, que era uma coisa que ali não tinha pelo cargo que eu tinha, que era muito baixo na época, mas também pelo tipo, pela forma como a empresa funciona. E eu acho que aí é uma coisa de perfil. Conheço pessoas que fizeram carreira nessa empresa, estão lá até hoje, pessoas que ficaram 10, 15 anos agora fazem outra coisa, mas que se identificaram ali com essa dinâmica do tipo, pô, o marketing ele é mais leve, né? No quesito de tipo, você criar awareness, você conseguir metrificar esse awareness é muito difícil. E eu, naquela coisa do tipo, vou ser diplomata ou gosto muito de economia, eu queria ter aquela coisa do tipo, não, das 8 às 15 eu tô fazendo, das 10 eu tô fazendo conta, depois eu quero fazer uma análise de relatório, depois eu quero passar um tempo lendo, estudando, criando alguma coisa assim, mais voltada para um artigo e menos para sair de casa e estar muito na rua. Então, eu acho que foi só uma coisa de perfil. Mas eu falo que eu aprendi muito ali. Principalmente porque depois, sem querer, cair num projeto de marketing. E acho que muito dessas lições que eu tive vieram desse lugar. A minha vida é totalmente desconectada, tá? Minhas experiências. E no Não, final mas das contas, tudo fez sentido. sim, é isso que Continua fazendo. para mim é sensacional isso, porque é um pouco da
da minha história, assim, também, porque eu acho que essa pluralidade de cenários que você viveu acabam compilando no que você é hoje, né? Ou seja, tudo isso corrobora de alguma maneira no teu crescimento profissional e tudo mais. Então é muito legal saber os capítulos, né? Uhum. Bom, eu tô com uma colinha aqui, né? Porque é tanta coisa que você fez que, gente, não tem como lembrar tudo de cabeça, então a colinha aqui é importante. A gente está aqui no ano de 2012, 14, então, na Red Bull, né? Depois você já falou do teu trabalho de Nova York, e aí você fez um mestrado. Fiz. Conta um pouquinho do mestrado, das certificações, porque eu acho que tá todo mundo curioso por um capítulo específico da tua vida que aconteceu depois de tudo isso. Mas conta pra gente por que a decisão do mestrado? Por conta da tua mãe, dessa influência da tua mãe, dos teus pais e tal? Como é que foi isso? Eu acho que sim, mas eu sempre gostei de estudar. Tá. Tanto que hoje, imagina, eu defendi meu mestrado em 2016. Eu falo, gente, tô uma falta de sala, uma saudade de uma sala de aula. Já tô Hum, inventando de fazer um doutorado agora. Aí a minha mãe fica, pô, mas precisa ser um doutorado mesmo? Faz um MBA executivo, sua carreira já foi para outro lugar. Eu falo, mãe, eu quero debate, quero texto, quero ter aula com as pessoas que escrevem os livros que eu leio. E eu tenho muita vontade de estudar fora do Brasil, né? Porque essas experiências internacionais que eu tive sempre me levaram para algumas universidades lá fora. E eu ainda não tive esse tempo de parar de trabalhar e falar, não, eu vou ficar 2 anos agora só lendo livros em Colômbia, por exemplo, é né? sensacional, né? Eu vou ficar aqui em Oxford, dentro de um campus, e não quero mais trabalhar, eu quero, tipo, ler, aprender. Então, eu acho também que é uma coisa de perfil. Eu gosto muito de ler, tô sempre lendo, tô sempre estudando. E eu sinto falta desse ambiente de debate, embora, sendo hoje uma executiva, eu perceba nitidamente que existe um descolamento enorme entre a academia e o mercado de trabalho, Uhum, né? É descolado, mas ao mesmo tempo, quando eu olho para grandes figuras hoje no Brasil, nesse mundo de finanças e economia, é muito difícil que eles não tenham tido um background acadêmico relevante. Então, assim, você fala, pô, essa pessoa passou um tempo fora do Brasil, ela fez um curso em Harvard, ela morou um tempo. É muito difícil você encontrar grandes caras hoje no topo, ou grandes mulheres que não tenham tido um mínimo de experiência ali lá fora, tenha feito um OPM, tenha feito alguma coisa. Então, eu também acho que é muito difícil você automaticamente desconsiderar uma experiência acadêmica desse tipo, por mais que seja executiva, numa grande universidade. Então, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Mas o mestrado, para mim, na verdade, na minha vida, ele aconteceu por um momento de necessidade. Eu formei aos 21 anos de idade, num curso que depois eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu comecei a fazer alguns processos de trainee, porque eu já não queria mais ser diplomata, mas eu era formada em Relações Internacionais numa Universidade Federal de uma cidade do interior, de Minas Gerais. Eu olhava para as vagas em São Paulo, porque eu queria ter esse crescimento de carreira e sair de Uberlândia, mas eu falava, gente, eu não sou formada nas universidades famosas de business, de economia. Então, trainee para mim sempre foi uma alternativa. A ponto de eu chegar no final de uma entrevista de trainee, o recrutador me falar assim, ó, era num banco, falar assim, olha, tô aqui, tá entre você e essa outra menina que fez engenharia. Ela já tem tudo que eu preciso para entrar rodando nessa vaga. Eu preciso saber por que que você acha que eu vou te contratar. Eu falei, olha, são quantos anos de trainee aqui dentro? Ele falou, 2. Eu falei, muito bem, em 2 anos você acha que eu aprendo o prático que ela já sabe ou ela aprende a minha visão de mundo? E aí ficou aquela coisa tipo, realmente, eu acho que aprender uma visão de mundo de várias experiências globais, desse conhecimento mais agregado, pode ser mais difícil. No final, nem eu nem ela fui contratada, o que foi péssimo, né? Mas no final, eu acho que eu sempre ouvi muito que as pessoas formadas em relações internacionais sempre sabem um pouquinho de muita coisa, mas não sabem muito de nada. E eu super discordo, porque você tem uma pluralidade de conhecimento tão interessante que se você quiser aprofundar em algum deles, você já aprendeu o básico. Então, até no mercado financeiro hoje, quando eu vejo grandes discussões sobre variação de câmbio, sobre dólar, sobre globalização, sobre o preço do café que está subindo e a interconectividade que isso tem com o Vietnã, por exemplo, que as pessoas às vezes não saibam, ou por que, que o preço do azeite está tão alto e toda a importação vem da Espanha e de Portugal, e aí você tem interferência não só de preço, mas de safra. São coisas que provavelmente, às vezes, quem só estudou economia e administração não vai fazer esse correlacionamento de forma automática. Eu passei 4 anos da minha vida estudando o mundo pós-guerra. Tipo, por que que tá acontecendo tudo o que tá acontecendo agora? Então, eu sou muito defensora do meu curso, eu amo. E aí, o mestrado, para mim, ele veio do tipo, beleza, formei em Relações Internacionais, você diplomata, fazer o quê?
Eu formei ali em 2014, 15, não tinha emprego. Eu falava para minha mãe, mãe, todas as pessoas que eu conheço são formados em boas universidades, falam pelo menos inglês, eu ainda falo italiano e francês, não tem emprego para mim. Não sei, não. Eu vou para São Paulo, não sei, vou fazer alguma coisa, vou chegar lá, vou entender o que eu vou fazer. E aí, nesse processo de trainee, quando ele não deu certo, eu falei, olha, pelo menos a bolsa de mestrado aqui eu consigo ganhar algum dinheiro com o estudo e volto a estudar. E às vezes dali eu tiro alguma ideia. Na verdade, eu voltei para a faculdade para formar em economia, os meus professores me encontravam no corredor e falavam, você já está formada, o que você está fazendo aqui? Aí eu falava, eu acho que eu vou fazer outra faculdade, vou terminar a economia. Não, mas se você vai ficar mais 2 anos para também formar em economia, porque a grade curricular já tinha batido um monte de coisa, fica 2 anos aumentando o seu grau de titulação. Na época eu nem sabia o que eu ia estudar. Eu já tinha feito meu TCC, já era muito virado para economia, porque eu Uhum. estudei política monetária dos Estados Unidos e Brasil pós-crise financeira de 2008. Peguei isso, dei uma reformulada e fui estudar endividamento do Brasil perante a Banco Mundial, que foi até por isso que eu fui nesse evento lá fora. E aí acabei desenvolvendo muito dentro desse quesito mesmo. E no meio do mestrado, eu acabei conseguindo uma entrevista de emprego na XP, na época, e aí foi quando eu mudei toda a minha vida e realmente quase larguei esse mestrado no meio, porque eu não aguentava trabalhar e fazer esse mestrado mais. Mas deu tudo certo, defendi, apresentei, e aí larguei de lado esse mundo acadêmico e entrei de vez nesse mundo corporativo. Financeiro. Então a XP, na verdade, foi no meio do mestrado que você acabou entrando. Deixa eu fazer um parênteses antes aqui. Tá nos teus objetivos no OPM? Total! É? Eu já tô inscrita, Legal. eu já tenho meu login e senha. Já é um começo. Uau, Uau, né? já é um Já começo. preciso só preencher as minhas. É porque toda vez que eu paro para responder as perguntas, eu falo, nossa, que tanto de coisa, né? Aí tô sempre fazendo alguma coisa no meio, assim, eu falo, não, daqui a pouco eu volto. Aí deixo save and continue. Aí eu deixo lá, daqui a pouco eu volto. Mas eu quero me inscrever, sim. Você gostou? Legal. Eu não fiz OPM. Eu tenho alguns amigos que fizeram e acharam sensacional, assim, é um É. negócio. Eu tenho um amigo que está fazendo agora, inclusive. Ele acabou de entrar, mas eu tenho um que fez OPM. Ah, aliás, você me apresentou ele lá no Texas. Lembra que a gente foi naquela excursão no Texas, eu e você, Lembro. junto com o mineiro aqui, com o Sérgio? Lembro. Então, ele é OPM, esqueci o nome dele agora. O Sérgio, sim, Não, aquele não é o Sérgio. O Sérgio trabalhava pro brasileiro pro Carlos Vaz. Carlos Vaz. Ele que Carlos. tá no UPA. Ele já fez OPM. É. Ele me convidou para entrar no OPM. Esse é um cara bom pra você entrevistar, hein? Baita É, história. verdade. Verdade. Quem sabe eu consigo trazer o Carlos aqui. Carlos, se estiver ouvindo aí, ó, já faço o convite. Ana, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você então entrou depois de tudo isso, durante o mestrado, você pivotou a tua carreira e aí entrou na XP, nós já vamos entrar no capítulo da XP. Mas por que que você desistiu da diplomacia? Por que que você não quis ser diplomata? O que que aconteceu? Eu estudando relações internacionais, eu gostava muito, assim, tinha muito interesse em estudar crime de guerra, porque eu achava, assim, totalmente absurdo. Eu falava, mas por que que isso existe? É sempre o porquê que isso existe. Sempre tive essa curiosidade genuína. Ah, sabe aquela criança inconveniente que faz as perguntas para os pais que não sabem explicar? Eu sempre fui essa criança. Então chegou num ponto que eu falei assim, mas por que isso? E aí eu resolvi, no meio da faculdade, fazer um intercâmbio para estudar a antiga Iugoslávia e fui morar na Croácia. E desenvolver um Uau! projeto de trabalho voluntário, né, em 3 cidades na Croácia. E eu tive a oportunidade de ir para Sarajevo, né, que era a grande Uhum, capital da Iugoslávia na época. E, assim, estudante de relações internacionais. Sabe o que eu fazia? hum. Eu ia nas escolas e falava: Oi, tudo bem? Eu sou uma estudante do Brasil. Queria conversar com algum professor de história, algum professor de geografia. Você pode me apresentar para algum, por favor? E na Bósnia foi isso. Teve um professor que falava inglês, ele era professor de geografia. Eu estava com outra amiga bósnia, né? No caso, eu também não cheguei totalmente desacompanhada. E foi muito legal, porque aí ele se disponibilizou a falar: Você tem interesse mesmo em saber a história disso aqui? Então eu vou te levar nos principais pontos. E aí, com essa outra pós, né, que eu conheci, com esse professor junto comigo, a gente passou um dia inteiro visitando os principais pontos da cidade, com uma perspectiva histórica Uhum. e de uma pessoa local, de tudo que tinha acontecido. E aquilo me entristeceu muito. E eu falei: se esse for o meu trabalho para o resto da minha vida, eu não vou conseguir ser uma pessoa feliz. Eu prefiro que
trabalhar com projetos sociais ou trabalhar com essa possibilidade de entender sobre refugiados ou sobre crimes de guerras ou trabalhar com algum projeto social de algum nível seja mais um side job do que o meu full job. Tanto que depois eu acabei criando, né, Uhum. cofundando uma organização não governamental com outro propósito, mas a ideia era, eu não vou conseguir viver só em função disso. Além do que, depois estudando e formando, eu entendi que a política externa no Brasil ela é sempre muito conectada com o governo presidencial, com os planos plurianuais, e que é muito difícil você manter a sua própria identidade ali. Eu li muitos livros do Celso Amorim, eu admiro muito ele, mas ao mesmo tempo é muito curioso você perceber que uma pessoa às vezes tem que abrir mão de coisas que ela gostaria de fazer para fazer coisas de acordo com a política externa daquele momento. Entendi. Então eu falei, eu acho que isso daqui não vai ser tão simples pra mim, não. E achei. Mas eu entrei no mercado financeiro meio sem saber o que eu ia fazer, tá? Hum. Porque no final das contas, beleza, não vou ser diplomata, vou fazer o que agora então? Porque eu tinha 25 anos, tava fazendo um mestrado, Já já tinha tinha conta pra vivido um monte de pagar, né? Tudo coisa e eu mais. queria sair da casa dos meus pais, né? Vamos lá. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com a primeira coisa que aparecer. Legal. E aí você caiu no XP. Não foi tão aleatório. Eu tava É. fazendo esses processos de treininho em alguns bancos. Em 2015, 16, teve aquele episódio, né, com o presidente de um banco que foi detido, e aí o processo de trainee caiu na época, e aí eu já conheci algumas pessoas em São Paulo, inclusive, e comecei a conversar com esses meus amigos, falando, gente, se vocês acharem alguma vaga aí em instituição financeira, que eu tenho interesse de saber como é que funciona, de trabalhar, me avisem. E eu tinha um super amigo, Tux, Tux. que tinha saído do Itaú e entrado na XP, e ele falou, pô, aqui na XP tá contratando, a empresa tá crescendo muito, não sei o quê, vou te arrumar uma entrevista. Lá eu fiz 17 entrevistas, e depois dessa 17ª, eu fui aceita. 17 entrevistas? Sim. Mas sabe que é curioso isso? Porque era assim, eu tinha muito interesse em trabalhar, Hum. eu já tinha 25 anos de idade. Com 25 anos de idade, sem experiência profissional naquela área para qual você está se entrevistando, é difícil para o recrutador entender. Uhum. Porque eu não era mais uma estagiária, mas eu não tinha conhecimento. Então a pessoa virava para mim, me entrevistava e falava assim: tá, você tem uma pegada mais comercial, até que é legal, mas o que você sabe de finanças? Você não tem nenhum certificado? Pô, uma pessoa de 25 anos no meu time já tá assim, em outro lugar. Mas eu posso te colocar numa vaga júnior? Você vai querer entrar numa vaga júnior? Você não é júnior, você já tem um mestrado. E eu falava, putz, será que eu tomei as decisões erradas? Porque se eu não tivesse mestrado, então será que eu poderia estar entrevistando para É uma isso? loucura isso, né? Então foi muito nessa coisa de um joga pra cá, joga pra lá. E no final das contas, eu acabei entrando sim numa área que estava começando a ser estruturada, Tá. que era o B2C, que a empresa sempre foi muito focada no B2B, né? Hoje ainda Uhum. tem uma rede de agentes autônomos muito grande. Mas na época, as duas pessoas que me entrevistaram, que foram os meus dois primeiros chefes, que foram incríveis, assim, para mim, como porta de entrada e para o meu crescimento profissional, olharam para mim e falaram: Ó, o máximo que vai acontecer é em 90 dias eu te mandar embora. Então, vamos ver aqui se você vai conseguir trabalhar mesmo. 90 dias você vai ter que tirar esse certificado, esse e esse, porque senão eu não consigo nem te contratar para você fazer os atendimentos. E fora isso, tá com você, tá na sua mão. Falei, então tá bom. Legal. Então foi uma pivotada na tua vida, na tua carreira, e aí você caiu na XP. E a XP, de fato, ajudou você a pivotar de vez, né? Porque É. de lá para cá você se tornou essa influencer do mercado financeiro hoje, uma pessoa super respeitada. Conta um pouquinho pra gente de como é que foi essa trajetória sua da XP, desse início de mercado financeiro. Como é que tudo isso, como é que aconteceu a Ana influencer dentro de tudo isso? É. Para começar, assim, né, eu entrei lá num time de B2C Wealth e foi muito legal porque eu me apaixonei mesmo por esse tipo de trabalho. Eu achei muito interessante você conseguir atender uma pessoa, entender sobre o patrimônio, auxiliar nesse processo de maximizar patrimônio, de gerar riqueza, de tirar esse dinheiro de poupança ou de alocações que não fazem sentido e realmente direcionar para algo muito bom. Então, eu falo que foi a principal escola da minha vida. Essa mudança de sair ali, né, do que eu falo que é de trás do computador, do anonimato, do atendimento ao cliente final e entrar num projeto midiático muito grande, que teve muita visibilidade, que ficou muito conhecido, ele não partiu de mim, porque não era meu interesse voltar para esses holofotes que eu já tinha tido no passado. Eu já tinha desistido dessa coisa
do aparecer, da tela, da passarela, da foto. Eu não queria mais. Eu queria estudar, trabalhar e desenvolver uma carreira que eu considerasse interessante, né, nessa perspectiva de conhecimento, assim. E aí, quando eu recebi o convite na época para fazer esse projeto que chamava XP Explica, eu achei que eles estavam me perguntando se eu poderia indicar alguém. Porque eu falava, bom, eu conheço várias atrizes, modelos, pessoas que podem fazer os vídeos online, não será eu. Mas no final Mal do sabia dia, você, né? no final do dia, o que os diretores queriam era uma pessoa que conseguisse se comunicar perante as câmeras, mas que tivesse o conhecimento técnico de finanças. E foi assim que o projeto, do dia para a noite, eu saí da área do B2C e fui para uma área de marketing, que era uma coisa que eu achei que eu nunca mais fosse trabalhar na minha vida, né? Depois da Red Bull. Tá vendo como fez sentido? Voltei. E aí surgiu o Explica Ana, é isso? O XP Explica XP Explica. era o projeto do marketing, era lançar mesmo a XP Investimentos dentro das redes sociais, Uhum. então YouTube, podcast, tudo. E é muito engraçado, né? Porque eu falo que a minha vida ela é muito desconectada, mas a minha facilidade com a câmera, ela vem da minha época como modelo. Uhum. A minha facilidade em entrar num time de marketing veio das experiências que eu tive com a Red Bull. O meu conhecimento de finanças veio da minha curiosidade, que foi embasada numa faculdade que eu fiz que eu acho que quando eu escolhi era porque eu achava que eu fosse seguir. Então, é muito interessante ver como esses caminhos eles são criados ao longo do tempo, que na hora você fala, gente, mas não tem nada a ver uma coisa que eu faço com a outra. E no final do dia tá tudo Em algum momento interconectado, né? conecta tudo, né? Legal. Mas o Explica Ana veio porque eu comecei a estudar alguns projetos. Vou falar de novo que eu tava limpando aqui o olho, é bom ter esse take. Mas o Explica Ana, ele veio porque um dia eu comecei a estudar os projetos de influenciadores que existiam. E eu gostava, né, muito do que estava sendo criado. Então, você já tinha grandes nomes que são grandes até hoje. Você tinha a Natália Arcuri, o Thiago Nigro, a Economirna, que é uma que recentemente eu não acompanho mais, mas eu tinha adorado esse nome dela, colocar economia com o nome dela. E aí eu queria alguma coisa com Ana. E já era XP Explica, e eu falei, ah, mas quem explica sou eu, vou pôr esse negócio aqui de Explica Ana. E eu lembro que na época eu cheguei a mandar um e-mail para todos os diretores envolvidos e falando, gente, a partir de agora, que tal se o XP Explica virar Explica Ana? Até porque o marketing já tem uns estudos legais sobre o quanto é legal ter essa pessoalidade no contato cliente com cliente e não cliente com marca. Na época ninguém me respondeu. Eu tinha ganhado um iPhone, acho que iPhone 8 lá na época, e de um dos diretores. E aí eu criei o Instagram, tudo bonitinho, transformei em Explica Ana. E daquele dia em diante, o meu trabalho foi 100% gerar conteúdo dentro da companhia sobre investimentos. E foi uma fase interessante, porque ao mesmo tempo não podia filmar dentro da empresa. Era um erro de compliance, porque podia sair informação de cliente, você Uhum. não podia mostrar como é que funcionava. Então, tudo trabalhado de uma forma muito minuciosa, do que eu podia, do que eu não podia fazer, alinhado com o jurídico. E o projeto foi um grande sucesso, porque eu acho que, de fato, foi o primeiro que mostrou uma empresa pelo lado de dentro. Então, não era só você ser um influenciador e falar de finanças. Era você ser um influenciador de finanças e mostrar como funcionava uma das empresas de maior expoente no Brasil, né? E como é que foi no começo? O mercado te aceitou bem? Porque eu sei que você navega hoje em todas as casas, praticamente, né? Do mercado financeiro. No começo, com esse projeto, como é que foi a aceitação sua? Uma mulher chegando aqui falando de finanças, entrando no mundo que eu acho que ainda é bem masculinizado, né? E você chega de repente e desmonta tudo aquilo e vem com leveza, vem com beleza, leveza, com empatia. Como é que foi isso no começo? Você foi bem aceito em todos os momentos ou teve alguma coisa que aconteceu nesse. Eu acho que a verdade é que qualquer pessoa que quer começar a fazer conteúdo é mal vista. Tá. Né? Primeiro, você é sempre taxada como quem quer aparecer, Uhum. você é sempre taxada como, ah lá, agora tá pagando de blogueira. E dado que foi um projeto que não partiu de mim, né, e que eu tinha uma restrição exatamente porque na minha cabeça eu não queria mais ter esse lado de visibilidade, para mim foi difícil entrar nesse personagem Tá, no começo. tá. Depois, quando eu entendi que ele seria uma grande oportunidade de realmente crescer na minha carreira e eu estava extremamente comprada com a companhia, eu tinha o objetivo de virar sócia, eu adorava trabalhar ali, eu falei, bom, se esse vai ser meu desafio, então eu vou fazer da melhor forma possível. E eu acho que chegou num ponto onde as pessoas pararam de interpretar aquilo como algo negativo para algo que todo mundo queria receber explicando.
Então, todas as gestoras falavam, cara, quando que você vai vir aqui conversar com o meu gestor? Quando que você vai vir aqui para falar sobre o meu fundo de investimentos? E foi muito interessante, porque gerou uma visibilidade para as assets e para os produtos financeiros que não existia antes desse projeto, querendo ou não. Porque o que você via nas redes sociais era as pessoas falando: ah, por que que investir em fundo imobiliário é bom? Por que que poupança não faz sentido? E eu estava no final do dia mostrando como funcionava uma gestora de fundo multimercado através da perspectiva do gestor que fazia a gestão do recurso daquele cliente final. Para mim era um super aprendizado. Para a pessoa que assistia, era uma oportunidade única de ver como aquilo funcionava. Sensacional. Então o projeto ficou gigante, a gente tinha 25 milhões de acessos mensais. Sensacional. Era Instagram, YouTube, podcast vinculado ao Infomoney. E eu acho que, querendo ou não, essa minha evolução em comunicação, ela veio na tentativa e erro diária. Porque era só vendo como o público reagia ao conteúdo que eu colocava no ar que eu podia perceber como é que aquilo podia evoluir ou não. E foi ótimo, assim, vou levar para minha vida para sempre, né? E o mais legal é isso, eu saber que mesmo depois que eu saí da XP, os gestores, eles queriam continuar me recebendo, eles querem saber o que eu tô fazendo, mas explicando, então você vai para onde? Pô, vem trabalhar aqui. Eu falo, mas aí você quer que eu vire só a sua comunicação agora? Eu quero comunicar tudo ainda. Vamos falar de mercado financeiro como um todo. E é muito legal, porque eu desenvolvi também excelentes amizades, assim, e não só esse relacionamento de trabalho. Mas é curiosa essa sua pergunta, porque é, hoje eu acho que eu conheço praticamente o mercado financeiro inteiro. Sensacional. E é sempre assim, né? No começo as pessoas criticam aquilo que você está fazendo, depois elas tentam copiar o que você está fazendo, depois elas te respeitam, né? É, Não é um pouco assim? É exato. quando você começou, todo mundo olha assim, ah, blogueira, não sei o que e tal. Eu também, quando eu comecei, foi a mesma coisa, né? E, e é muito legal esse mundo, porque você conhece muita gente, né? Abre muita porta, né? É muito bacana. Legal, vamos continuar aqui, porque tem muita coisa pra gente conversar ainda, né? Você tá com tempo, né? Bom, projeto XP, você saiu do projeto XP, aí você teve um no compete na XP, né? Que Sim. você teve que respeitar o não compete. E aí, nesse meio tempo, você fundou uma ONG. Essa mulher é incrível, gente. Pelo amor de Deus. Ela tava no no compete, ou seja, ela tava no sabático, ela falou assim, vou fundar uma ONGzinha pra ter o que fazer. Como é que é a história da ONG? A Humana, ela veio quando eu conheci uma mulher muito incrível, assim, muito forte, que também se chama Ana, que tinha as experiências de vida dela, assim, uma vontade muito grande de criar um projeto que trabalhasse focado em desigualdade de gênero. E eu tinha uma vontade muito grande de ter um projeto social dentro dessa bagagem que eu contei para você aqui de ter algo na minha vida que não fosse trabalhar só para mim. Eu não via muito sentido em tipo, pô, será que o meu trabalho vai ser só eu ganhar dinheiro para mim? Pô, o que que eu posso fazer também pelo outro com as coisas que eu aprendi na minha vida? E aí, na época, essa minha amiga, ela disse, putz, eu queria muito formar um projeto que trabalhasse dentro do DS5 e que a gente diminuísse a desigualdade de gênero no Brasil. Ela é advogada, ela foi fazer mestrado em gênero em Portugal. E eu falei, eu tenho muita vontade de fazer um projeto social, vamos combinar essas ideias e fazer isso. Ana com Ana, a gente pegou a Humana, criou esse projeto, que, enfim, foi sendo modificado ao longo de todo o tempo, mas atualmente a gente é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para diminuir a desigualdade de gênero no Brasil. Então, a gente já fez um primeiro coletivo que foi super incrível, com mulheres em vulnerabilidade social, com mentorias, preparação para o mercado de trabalho. E o segundo coletivo que a gente acabou recentemente trabalhou com mulheres indígenas, dentro de uma comunidade que, inclusive, tem uma das grandes influências, né, de mulheres indígenas no mundo, que é a Ramangaí Pataxó, que tá no nosso conselho consultivo e que mostrou para a gente muito sobre essa ótica mesmo de vulnerabilidade de mulheres indígenas no Brasil. Então, a ideia sempre foi criar relatório, trabalhar com impacto e influenciar a política pública. É muito interessante, é um trabalho que não toma muito do meu tempo, eu até confesso que eu não sou tão voltada para tudo que foi desenvolvido ali dentro, mas querendo ou não, ter a Humana e conversar sobre isso e ver o projeto sendo evoluído é algo que faz muito sentido, sabe? Legal, muito bom. Bom, aí vem um livro, né? Você escreveu um livro no ano de 2021. Foi isso? 21, né? É. Que tá aqui, inclusive eu ganhei esse livro.
hoje com uma dedicatória da Ana aqui, super carinhosa. Vou ler. Não deu tempo de eu ler para a gente conversar, mas eu queria te perguntar uma coisa. Qual foi a experiência de escrever um livro? Eu adorei. Eu já tenho outros 3 escritos, só preciso Sério? imprimir. Sério? É, eu gosto muito de escrever, né? Outro dia me Você perguntou. também, né? Já escreveu, É, escreveu um sozinho? eu escrevi os 2 primeiros sozinhos, agora eu tô na terceira, tô com uma editora, vou lançar agora em outubro esse terceiro. O meu tá muito focado num público específico, né? Mas assim, outro dia o pessoal do marketing me perguntou assim, Douglas, o que que você gostaria de fazer? Vamos tirar a questão de finanças do lado, economia, né, dinheiro, essas coisas. Se você pudesse ficar aí num sabático eterno, o que que você faria? Falei, cara, eu ia ficar estudando e escrevendo. Era o que eu faria. Eu ficaria lendo muitos livros e escrevendo todas as coisas que viessem na minha cabeça. E para mim foi uma experiência muito bacana. Como é que foi essa experiência de lançar um livro? Eu acho sensacional porque eh, você já tinha toda essa audiência, né? E a gente vai no. Eu acho sensacional você chegar assim no aeroporto e ver lá o livro da Ana. É muito Eu acho legal, né? muito legal. É. Como é que foi essa Eu também, história? vejo meu livro só tirando foto. Sempre que eu vejo ele em algum lugar, eu falo, olha, gente, eu vou vender livro no aeroporto é muito chique, né? É muito chique. Você chegar em Mas Congonhas ali e ver o livro da Ana é muito é chique. chique. Mas essa experiência até também não partiu de mim, assim, um belo dia eu fui trabalhar, tinha um e-mail da Companhia Brasileira de Letras na minha caixa. Olá, gostaria de conversar com você, temos uma ideia sobre um livro de finanças, queremos bater um papo. E eu falei, nossa, nunca pensei em escrever um livro, eu estava, sei lá, com 27 anos, trabalhando muito, e eu falei, vou fazer um livro, será? E aí outras editoras me procuraram, eu acabei optando pela editora Planeta na época, a Planeta, que é essa que fez a publicação comigo. E eu também tive muito apoio, né? Diferente de você que escreveu seu livro sozinho, assim, sem editora, a editora me ajudou muito nesse processo criativo, na diagramação, no entendimento da ordem dos capítulos. Então, eu tinha as ideias, mas eu tinha muito apoio. E uma forma interessante que eu achei de escrever sobre isso, porque muita gente às vezes fala, eu tenho dificuldade de começar. Mas a dificuldade ela vem de não fazer as perguntas certas. Porque a partir do momento que você tem um direcionamento do que você quer escrever, aquilo flui, o conhecimento já está na sua Uhum, cabeça. exato. Então eu tinha muito essa coisa do tipo, tá, vou escrever um livro de finanças. Quando eu comecei a trabalhar com finanças, eu tive muita dificuldade de encontrar uma literatura básica e fácil. Então eu queria escrever um livro que fosse o que eu gostaria de ter encontrado. Então, dado isso, quero que seja um livro básico e fácil. Qual que foi a primeira dúvida que eu tinha? Gente, tá, como é que começa? Como é que é o mercado financeiro? Que bicho de 7 cabeças é esse? Então tá, mas para entender como é que começa, eu não posso falar de um produto difícil. Então vamos começar pelos produtos fáceis? Vamos começar com os mais básicos. Tá, mas antes de começar com um produto básico, eu preciso entender por que que existem os produtos financeiros. Por que que as pessoas precisam investir? Tá, então deixa eu começar com a taxa de juros. E aí você vai meio que direcionando tudo isso. E eu te criei uma técnica que era gravar áudio para mim mesma, como se eu estivesse conversando com alguém sobre alguma coisa. Então vamos fingir que alguém me perguntou o que é um ativo de renda fixa. Eu mandava um áudio para mim mesma Que explicando legal. o que era renda fixa, eu ouvia, escrevia. Depois de você ler várias vezes, você acaba colocando ali em terceira pessoa, né, para o livro ficar mais impessoal e acabou saindo depois de 1 ano e meio, 2 anos escrevendo. Foi ótimo. Você acordava no meio da noite? Não. Cara, no meu primeiro livro, eu também levei isso, 1 ano e meio para escrever o primeiro livro. Eu tava dormindo, assim, 3 horas da manhã, dava um insight. Pau! Cara, eu levantava e ia para algum lugar escrever, seja fosse num papel, no celular, em alguma coisa, para não perder aquele insight. Era muito louco. O primeiro livro foi muito louco. E é uma experiência muito gostosa, né? Ah, é muito Mas bom, você eu tem a adorei. sensação de ler o livro hoje e de falar assim, nossa, eu faria muita coisa diferente? Você tem essa sensação ou não? Eu não, Não. curioso, gostei de saber Eu, como é que eu, você toda vez que eu leio o desenvolveu meu isso. primeiro livro, eu falo, meu Deus do Ah, céu. de ler de novo o próprio livro, eu não leio. Eu Ah, não não lê? vejo nada do que eu faço. Não gosto, porque eu sou muito crítica e depois eu É, falo, quero fazer tudo de novo. eu tenho esse problema. Como agora eu vou ter que colocar vídeos no ar, né? Depois que eu assisto, depois que eu já vejo, tipo assim, 24 horas depois eu vou ver as estatísticas de alcance, e aí eu falo, pra que que eu falei isso? Não devia ter falado desse jeito. Por que que eu não lembrei desse argumento? Por que que eu não fiz tal coisa? Então aquilo vai me martirizando. Então o meu próprio livro, eu te confesso que eu não li depois que eu publiquei. Não? Não. Eu li algumas vezes eu li o meu primeiro livro. O segundo eu não fiz isso ainda. Eu não tive essa paciência. Mas o primeiro livro eu li e falei, nossa.
Nossa, eu escrevi isso. Nossa. Eu sei de todas as melhorias que ele precisa na reedição, porque vez ou outra, às vezes eu pego um capítulo ali ou outro, às vezes para criar um conteúdo mesmo, e ver, deixa eu já pegar aqui baseado no meu livro, que já está pronto. Aí eu falo, gente, isso aqui está desatualizado, essa legislação já mudou. Aí eu vou só anotando ali no que precisa ser ajustado, já tem algumas coisinhas que precisam trocar aí. Atualizar, fazer É. um update. Legal. Renan, vamos para o futuro? A gente falou do passado até agora, vamos finalizar falando do futuro. Quais são os planos? Eu sei da Cacau, né? Uhum. Queria que você contasse um pouquinho da Cacau pra gente. Você está voltando agora com tudo, né? Pro mercado. Encerrou teu no compete. Graças ao Deus Pai bom, todo-poderoso. É, excelente. E a gente está feliz também, porque agora a gente tem a Ana, né, de volta, falando com a gente, né, de forma tranquila. Conta aí, e o futuro? Conta a É, história da Cacau, conta o que que você está fazendo, o que você pretende fazer. Conta um pouquinho para a audiência aqui pra gente. primeira coisa é que eu estava muito ansiosa para o No Compete acabar, porque eu tinha certeza que eu realmente já ia trabalhar em algum lugar, assim, né? E depois eu falei, encontrei uma grande amiga que é a Luciana Seabra, que faz conteúdo independentemente, que fundou uma empresa que se chama Indê, e não é à toa, em que no contrato social ela fala que sempre vai ser independente, né? E eu tinha muita dificuldade de enxergar como que isso poderia funcionar, porque a minha criação, assim, né, de conteúdo, e até como influenciadora, veio de dentro de uma empresa. Eu entendi o valor que eu gerava dentro de uma companhia para os objetivos que ela tinha para desenvolver esse projeto. E uma barreira individual minha que era, mas aí agora eu vou gerar conteúdo para quê? Para aumentar a minha visibilidade, para aumentar a, de ser vista, essa coisa. Qual que é o objetivo final? Uhum, Porque eu sempre vi as redes sociais e a comunicação como ferramentas, como os meios, né, as alternativas para se chegar em algum lugar, e não o contrário. Então, eu vejo muita gente, às vezes, querendo ser muito famoso, ou querendo colocar muito conteúdo no ar, e aí chega na dúvida, mas eu vou postar o quê? Mas se você não sabe o que você tem que postar, então não posta, entendeu? uhum, É exatamente o contrário. Eu tenho tanta coisa para falar, tanta coisa para ensinar, tanta coisa para deixar claro de como é que funciona o melhor jeito de você fazer as coisas, que é tipo, gente, eu não tenho tempo para gravar tanta coisa que eu preciso. É exatamente o inverso. E aí eu vejo a visibilidade como consequência. E daí, agora que o Não Compete acabou, que o meu Não Compete ele era voltado para essa visibilidade, né? Eu esperei muito tempo para voltar a aparecer. E, durante algum período eu tive essa dúvida: será que eu quero mesmo? Será que não está na hora então de eu voltar para trás do computador ali numa grande instituição financeira e ficar ali? Não, eu quero dar aula pública, né? Que é um pouco do que eu faço uhum, hoje e o que eu uhum, gosto de fazer. Eu quero dar aula pública. Então, vou voltar a fazer os conteúdos, vou voltar a ensinar. E eu não queria perder essa independência no quesito de que eu já tive a experiência do que é trabalhar gerando conteúdo financeiro para uma única empresa, seguindo também os interesses daquela única empresa, que foi uma das razões que me fez sair, né? Um desalinhamento em algum momento. E aí eu falei, deixa eu tentar ser independente, mas deixa eu ver como é que eu vou fazer com que essa geração de lead aconteça, então, para as instituições que eu me familiarizar, o que eu gostar, o que eu uhum, quiser trabalhar em conjunto. E aí vem o nascimento da Cacau, que também aconteceu com um encontro muito legal com os meus sócios, que também são pessoas que vieram do mercado financeiro, que já tiveram seus no competes e que também têm uma cabeça parecida com a minha, com os pilares de transparência e de atendimento à pessoa física, à pessoa jurídica, de uma forma que faça sentido para ela e não para a instituição em si. E daí a Cacau, ela vem dessa premissa de CAC a zero, porque hoje a gente entende que as instituições financeiras gastam muito dinheiro para reter um cliente que talvez não seja o cliente dela. E que ela vai ser melhor atendida ou encontrar os melhores produtos em outro lugar. Sim, deixa aí, deixa fluir. Vai vir o seu outro cliente, vai vir uhum, uma outra uhum, pessoa. O problema é canalizar, enriquecer o dado e achar quem é esse cliente final. Então, na minha cabeça é assim: se hoje eu vou trabalhar na minha visibilidade, na volta dos meus canais de educação, e eu quero virar um grande expoente de comunicação de finanças no Brasil, eu tenho essa possibilidade de gerar confiança, então, nos brasileiros, de que eu estou educando eles, mas eles podem investir onde eles quiserem. Não tem problema. Só que eu quero entender quem eles são. Quem é você? Qual é seu nome? Quantos anos você tem? Você já investe sim ou não? Se não investe, por quê? Qual que é seu medo? Como que é seu planejamento financeiro? Você quer investir para você viajar, para pagar um casamento, para pagar a faculdade dos seus filhos? Você já é o filho? Você não precisa se preocupar com isso?
Como é que é a sua aposentadoria? Você quer empreender, mas quer montar uma salvaguarda. Então, deixa eu te conhecer, eu quero conversar com você. Então, hoje eu estou criando todos esses conteúdos com links, né, que são da Cacau, que tem esse intuito da gente conhecer quem são as pessoas que gostam de consumir o conteúdo de finanças e que a gente consiga atrapalhar eles da melhor forma possível. É isso que a Então, gente faz. só para ver se eu entendi, você gera então os conteúdos nos canais que você tem, e aí você tem os links onde as pessoas entram nesse link, eles vão para uma plataforma que é gerida pela Cacau, é Que é isso? a Cacau, Que porque é a no final do Cacau. dia é o seguinte, para quem Sensacional trabalha com isso. conteúdo hoje, né, você tem aqui Uhum. o seu podcast, você tem um Instagram, você tem o YouTube, você tem o TikTok. Quem tem a informação de quem consome o seu conteúdo é a rede social. Sim. Mas eu quero mais. Eu quero saber quem está consumindo meu conteúdo. Eu não quero saber quantos cliques eu tive no link. Eu não quero saber quantas visualizações eu tive no meu vídeo. Eu quero saber dessas pessoas que assistiram meu vídeo, se elas querem, então, uma ajuda para criar um fundo de previdência privada. Ou se elas não querem, porventura, abrir uma empresa e ter auxílio de um contador. Ou se elas não querem investir num fundo imobiliário e criar uma carteira de renda. Só que eu só consigo fazer isso se elas também me dão a oportunidade de conhecê-los. E não são as redes sociais que vão me dar essas informações, porque elas que são detentoras desses dados. Então, eu preciso, de alguma forma, tirar essa pessoa da rede social num link externo, que é a Cacau, essa infraestrutura, e a partir desse link externo, levar essa pessoa para uma plataforma onde ela vai me dar as informações que eu preciso para ajudar ela no final do dia. E hoje a Cacau não atende só a mim. A gente é uma plataforma que quer trabalhar com vários influenciadores dentro desse nicho de mercado financeiro no começo, mas a ideia é de que todo mundo entenda que a partir da sua influência você pode ajudar aquelas pessoas de uma forma mais bem direcionada. E isso é bom para as próprias instituições financeiras também. Sim, sem dúvida. Quer dizer, então a Cacau tem essa plataforma onde você conecta os influenciadores e você monitora toda a influência de fato que eles Exatamente. exercem no mercado e como isso interage através da. Sensacional. E aí Exatamente. mas hoje vocês fazem uma curadoria desses influencers? Isso é uma plataforma aberta? Como é que é na prática isso? Hoje está muito no começo, a gente acabou de Uhum, levantar uma rodada de investimento, a uhum, empresa está nascendo, a gente está pegando escritório, está contratando as pessoas, uhum, né? Então é bem esse começo de empreendedorismo mesmo. A gente tem hoje uns 7 influenciadores que foram escolhidos a dedo, sim. tá. Alguns vieram de forma orgânica, porque acho que me viram postar e aquilo acabou aparecendo. Então a ideia é que a gente seja mesmo essa infraestrutura de entendimento de audiência desse influenciador, atualmente focado nesse aquário de finanças, porque a gente sabe que tem 565 influenciadores financeiros que somam milhões de seguidores, e a gente não sabe como trabalhar bem todas essas pessoas. Então, como usar essa influência de uma forma significativa, mas com esse enriquecimento do dado, com essa noção de quem com quem a gente está falando. Sensacional. Quer dizer, você vai fazer você vai ser o caminho dos influenciadores com o mercado financeiro. Você vai conversar, você vai estar fazendo essa ponte entre os influenciadores, filtrando, entendendo o que eles fazem, o que eles geram de conteúdo e de influência e levando isso para as instituições. É porque no final do dia o que acontece? Hoje, se uma empresa contrata um influenciador, ela vai pagar por uma publi, vamos Tá. supor. Então eu te cobro um cachê para falar do seu produto. Tudo bem, mas o quanto de receita eu falar do seu produto eu levo para a sua empresa? Entendi. O quanto de cliente eu gero para você em cima dessa alocação de investimento que eu estou falando, se meu vídeo é visto milhões de vezes? O quanto que eu estou levando de receita além da publicidade que eu estou falando? Por que que eu não posso participar dessa receita que eu também estou gerando? Por que que eu não posso participar do lifetime value do cliente que eu estou gerando para aquela instituição financeira? Uhum. Que hoje já é normal, é assim que funciona, é finder's fee. Se eu levo um cliente para um banco, ele pode me dar ali uma receita por aquela carteira que foi gerada para ele. Só que isso em escala nesse mundo dos investimentos é muito difícil de rastrear, a não ser que você tenha total controle da origem desse lead e do enriquecimento desse dado para direcionar ele para a instituição financeira que mais combine com ele, entendeu? Sensacional. É Esse, um, é um trabalho difícil, mas ele está vindo e é muito interessante como ele está sendo mas eu acho que tudo que desenvolvido. é difícil é porque tem É valor. uma disruptura. É, tem valor, E a né? gente não está vendo ninguém fazer isso. Sensacional. E quem que participa da Cacau com você hoje? Hoje eu tenho 2 sócios fundadores, são 2 Gustavos, Legal. e eles têm cadeiras muito importantes, assim, um que é
o total cérebro da empresa, sim, e todo o entendimento de infraestrutura e como ela funciona, e o outro que tem muito conhecimento de tecnologia que realmente nos ajuda nessa criação dos links, no entendimento de como é que você vai capturar esse dado, enriquecer esse dado. Né? Acho que cada um ali dentro da sua função, a gente já tem outros sócios minoritários também que trabalham com a gente dentro dessa evolução da plataforma, porque a gente está gerando lead toda semana para algumas instituições já, e a ideia é que isso vire um projeto gigante, né? Sensacional. É infra, né? Tecnologia no final do dia. Sim, sim, que é o presente e o futuro, né? Não tem É. outro caminho, né? Aí eu falo, né? Demorou 2 anos para o meu no compete acabar para eu empreender em tecnologia. Eu nem Sensacional. sabia que eu chegaria nesse lugar. É verdade. E o que mais, Ana? O que mais você me conta de futuro? Tem mais algum projeto aí engavetado? Você falou que tem 2 livros escritos. Por que que esse livro não saiu ainda? O que mais você me conta pra gente? Eu tenho a continuação desse livro, Tá? né? Que é, esse aqui são os investimentos básicos. Depois eu escrevi um outro que são os investimentos um pouco mais sofisticados. Sofisticados. Então, private equity, cripto, entender algumas outras coisas de ativos ilíquidos no geral. Uhum. Esse é o livro 2. Eu escrevi um outro que é o que eu chamo de Revolução do Salto Alto, que é um pouco desse entendimento da figura feminina dentro do mercado de trabalho, no mercado financeiro e com grandes nomes de mulheres que se destacaram ali naquele ambiente. E aí isso talvez vire até um podcast. Uau! Então, tá aí nos Já gostei planos do voltar. nome. Tá aí nos planos voltar com o canal no YouTube, que eu ainda não voltei. Tá aí no plano também voltar com esse podcast e focar 100% em educação. Assim, usar a Cacau para enriquecer esse trabalho que eu estou fazendo, mas o meu foco agora é realmente trabalhar com a criação de conteúdo, ser uma grande executiva de educação. O teu objetivo, pelo menos num curto prazo, não é estar em nenhuma casa específica. É ser Não, independente mesmo. eu não vejo a necessidade de virar uma funcionária de alguma instituição Uhum. financeira, mas eu também não vejo uma barreira de criar projetos, né, usando a minha imagem para as instituições que eu realmente acho que faça sentido. Isso para mim não é uma barreira nenhuma, inclusive eu adoraria trabalhar com algumas empresas que eu realmente gosto, confio e enxergo um bom trabalho no longo prazo. Olha só, pessoal. Está disponível. Prestem atenção. A Ana é uma, assim, Estamos com uns contratos aí. é a embaixadora perfeita para qualquer empresa, né? Então, assim, é- quer deixar seus telefones aqui para Não a precisa turma não, te... todo mundo Não, não me precisa. acha. A turma te acha, né? Você é bem conhecida. Ana, mais algum projeto, mais alguma coisa que você gostaria de colaborar com a audiência, assim, para as mulheres, principalmente, que estão assistindo esse podcast aqui? O que que você deixaria de mensagem final? Para a evolução da carreira delas, para que elas enfrentem, às vezes, algumas dificuldades, para que elas se descubram como profissionais? O que que você deixaria aí de. Eu acho muito curioso, né, deixar um conselho enquanto eu me acho uma pessoa que ainda precisa ser muito aconselhada nas coisas que está fazendo. Uhum, Mas o que eu diria, que eu acho que faz parte da minha história, que eu aprendi vivendo, é um pouco de entender que o seu lugar é exatamente onde você quer estar mesmo, não se sentir acuada pela situação, não se sentir acuada pelos pares, não se sentir acuada pelo ambiente de trabalho. Então, criar esse posicionamento, entender que a força está dentro da gente, que a gente pode se posicionar e chegar onde a gente quiser. Existem referências femininas muito fortes para a gente se espelhar hoje. Elas são mais sumidas, elas aparecem em menor escala, mas elas existem. E essas histórias são importantes da gente também reconhecer. sensacional. Ana, nós estamos chegando ao fim. Queria te Foi uma agradecer. delícia esse papo, né? Gostoso, né? Passa A rápido. proposta é essa, a gente bater um papo mesmo, conhecer um pouquinho do entrevistado, de como é que você enfrentou, enfim, a tua carreira, os teus desafios, como é que isso, de alguma maneira, cria insights e faz com que as pessoas se motivem a sair, às vezes, de uma zona de conforto, né? Ouvindo alguém falar, puxa, se ela fez, nossa, eu acho que eu posso tentar também. Eu acho sensacional. Eu adoro podcast, eu assisto vários podcasts, né? E cada um que eu assisto, assim, muda alguma coisa, né, no meu conceito, na minha forma de enxergar o mundo. Então, até por isso que eu falei, puxa, tem tanta gente interessante, né, que eu gostaria de conversar e que essa conversa ficasse pública para que as pessoas possam tirar, né, proveito disso. Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite, de você ter estado aqui. Você é a nossa primeira Com convidada. honra. Com honra. Com certeza, daqui um tempo a gente vai comemorar e você vai voltar aqui para conversar com a gente sobre os teus projetos do futuro. Muito Com obrigado, certeza. Ana, de Muito verdade. obrigada pelo convite, adorei.
Às vezes a gente nem sabe como a gente inspira outra pessoa, né? Só Verdade. por contar a nossa história. Então, se isso realmente tiver acontecido, me sinto muito honrada também. Obrigada pelo Obrigado mais convite. uma vez. Você assistiu Os Executivos. Teve alguma pergunta que você gostaria de ter feito para o entrevistado e eu não fiz? Então, aproveita os comentários aqui, deixa a tua pergunta, interage com a gente, não deixa de curtir o canal, não deixa de assinar o canal, porque na semana que vem a gente vai ter um outro executivo, um grande executivo, sempre toda semana aqui, para você poder acompanhar e tirar vários insights para a tua vida e para a tua carreira. Até a próxima.